Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Ela tá aí, Juliana Rosa, que delícia, que bom conversar com você. Hoje a gente tem um convidado especial, a gente vai colocar junto na roda o Adriano Pires, é isso? Já estamos aqui com ele. Já estamos com ele, o Adriano Pires é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, ele é professor da Fundação Dom Cabral e um dos grandes, se não o maior especialista em óleo e gás desse país, acionado sempre que dá confusão, portanto acionado sempre, né, Juliana? Porque sempre dá confusão, tá lá ele. Ele fala, pô, mas peraí, você só me aciona quando dá confusão? Não, não, a gente aciona também quando não dá confusão, mas a gente tem acionado basicamente quando dá confusão. Juliana, bom ter você aqui, Adriano Pires, bom ter você aqui, e você vai poder explicar um pouquinho pra gente sobre essa confusão. O que está acontecendo? Porque eu olho os preços internacionais, ou seja, os preços do combustível no Brasil em dólar, comparado com 200 países, ele não muda. Ele está lá na casa de 1,10, no caso da gasolina, na casa do diesel está 0,88, ele não muda. E lá dentro desse preço em dólar está lá o ICMS, estão todos os impostos. Ou seja, câmbio... Ou seja, perda de poder aquisitivo do brasileiro em real, isso é que virou uma bomba, não é a bomba de gás, né, de gasolina. Bom, Juliana, passo a palavra para você e você provoca o nosso professor Adriano Pires. Tudo bem, Oineg? Boa tarde para você, para Débora, para o Fábio. Oi. Adriano, prazer falar com você sempre. Boa tarde para o nosso ouvinte. Bom, eu converso com o Adriano há tanto tempo, Adriano, é impressionante que parece que a gente, nesse assunto de aumento de combustível, a gente está vivendo sempre no dia da marmota, né? Parece que a gente acorda naquele dia, é o mesmo dia, toda vez que o petróleo sobe, o dólar sobe, a gente conversa, porque toda a sociedade começa a perguntar, bom, por que está subindo, né? Então, a gente está sempre com o mesmo dilema há tanto tempo, né, Adriano? Sempre que tem esse problema, todo mundo pergunta, mas por que está subindo tanto e tal? E a sensação que a gente tem sempre é que a gente fica apagando o incêndio, a gente não resolve o problema estrutural, só se lembra que tem um problema estrutural para resolver quando o negócio já está pegando fogo, né? Não se evita que pegue fogo. E dessa vez a gente tem realmente um choque de commodities, né? A gente tem uma valorização de preços internacionais, o petróleo está muito caro no mundo, só que para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem uma questão fiscal grave hoje no Brasil que faz com que o dólar, em relação ao nosso real, suba demais. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema agravado por uma irresponsabilidade com as contas públicas, Adriano. No meio, quando o fogo já está pegando, né? Que é isso, né? Quando a gente consegue fazer o trabalho estrutural é ótimo, né? Mas quando já está pegando fogo, o que dá para fazer, Adriano? Olha, eu acho que você colocou bem a questão, né? A gente está vivendo hoje 3 problemas, né? O preço barril no mercado internacional só sobe, né? Porque a gente está aí numa retomada de crescimento econômico, a gente está vivendo até um certo colapso dos mercados de energia, né? Não é só o petróleo que está subindo, né? Está subindo muito gás natural também, né? E você tem esse problema do câmbio no Brasil, né? O câmbio, eu acho que hoje talvez seja o principal responsável por a gente estar pagando preços de gasolina, diesel e botijão de gás tão elevado. Então, junta-se a isso também a questão da pandemia, né? As pessoas perderam emprego, perderam nível de renda. Então, isso aí está criando uma situação muito difícil, né? Aumentar o preço de botijão, que já está a R$100 ou mais de R$100, fica difícil até para a própria distribuidora, né? Que cada vez vende menos botijão em função de poder aquisitivo. Até a gasolina está vivendo uma situação muito interessante. Em São Paulo, por exemplo, você está tendo dificuldade hoje de pegar Uber, né? Uma série de Uber deixaram de circular porque o preço da gasolina não está permitindo uma rentabilidade adequada para os motoristas do aplicativo, né? Aqui no Rio, a situação é um pouco melhor, porque aqui no Rio, 90% ou mais de 90% dos táxis e Uber são a GNV, né? Gás natural veicular. Então é uma situação que a gente nunca encarou de frente, né, Juliana? Eu sempre falo com você há algum tempo
que quando o preço do petróleo uma hora vai cair, né, o câmbio pode melhorar, e aí nos encontramos na próxima crise, né? Ele já teve tentativas para resolver esse problema que não foram em frente. Vocês devem lembrar da CID, né, colocado no final do governo Fernando Henrique, que era um imposto, né, vamos dizer assim, para você atenuar elevações do preço dos derivados do barril do mercado internacional, né? Ela seria alta quando o petróleo estivesse baixa e baixa quando o petróleo estivesse alto, para criar um certo colchão. Mas a CID foi totalmente deturpada no governo da presidente Dilma, o segundo governo do presidente Lula, não me lembro bem, quando transformaram a CID num imposto arrecadatório e não regulatório, né? Então eles dividiram o que a CID arrecadava para estados, União e município, né? Então você agora está outra vez discutindo, vamos criar um fundo de estabilização, que a gente é contra, mas enfim, vamos outra vez, esse fundo, o dinheiro vem da onde? Vem do royalties, vem do Fundo Social, da PPSA, quando comercializa gás, vem dos dividendos da Petrobras. Então a situação, nunca a gente parte para uma solução estrutural. O próprio botijão de gás, o Vale Gás, foi aprovado agora na Câmara, no Senado, está voltando para a Câmara, mas estamos cometendo um erro idêntico ao que existia no Vale Gás do Fernando Henrique, que você não carimba o dinheiro, né? Então, ao não carimbar o dinheiro, ele não vai ser gasto para comprar botijão e sim outros produtos que as camadas de baixa renda têm necessidade. E aí vamos lá, e vamos empurrando. Agora a situação, e aí se culpa o ICMS, quando na realidade o ICMS não é o culpado de você ter preços tão elevados, né? Temos que mudar a metodologia do ICMS, com certeza, até porque a gente tem um problema de sonegação muito alto no Brasil, e se a gente conseguisse reduzir a sonegação, a gente poderia até estruturalmente reduzir o imposto. Mas, outra vez, o projeto que está circulando no Senado, que foi aprovado na Câmara, não olha para essa questão da sonegação, porque não coloca lá a monofasia, que é a substituição tributária, sendo de refinaria, dos importadores, nas zonas de etanol. Então, a gente vai ver como é que a questão está difícil e o preço vai aumentando. A surpresa nisso tudo, para mim, que... Oi. Não, só para aproveitar essa questão do ICMS que você falou, que é importante, poxa, porque metade da gasolina é imposto. Então, a gente tem que realmente forçar a barra para a discussão de reforma tributária, porque tem setor que paga muito imposto no Brasil e tem setor que paga pouco, né? No caso do combustível, em relação a outros países, a gente não tem um peso de carga tributária alto demais? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que discutir isso, mas não de maneiras oportunistas, assim, numa reforma tributária mais ampla. Não é só combustível, Juliana, a energia elétrica também, a gente está numa crise hídrica aí, com tarifa vermelha, nível 2, e se você olhar para a tua conta no final do mês, metade praticamente da conta de energia elétrica também é imposto, né? Então a gente tem que discutir se não tem setor na economia pagando imposto menos e outros setores pagando imposto mais. Mas o fato real é que no caso do combustível, né, por exemplo, é uma das principais receitas dos estados, né? Então, você reduzir isso é uma coisa que é muito complicada. E mesmo que você reduza o ICMS, o impacto no preço não vai ser tão elevado assim. O problema do preço do combustível mesmo é o barril do petróleo, que está subindo muito, e, na minha opinião, vai continuar subindo. Não tem por que essa trajetória mudar, principalmente até o fim do inverno no hemisfério norte, que é lá para março. E o câmbio também, eu não vejo o câmbio mudar muito, né? Acho que a depreciação vai continuar aí, porque a gente está entrando aí no ano eleitoral, e anos eleitorais você sempre tem depreciação do real frente ao dólar. Agora, a minha surpresa, né, no que eu estava falando, nessa história toda, que eu acompanho aí há muitos anos, é ver o governo Bolsonaro dando autonomia para a Petrobras mesmo, né? Eu nunca vi, nos últimos anos, um governo dar tanta autonomia para a política de preço da Petrobras como o governo Bolsonaro. Eu acho até que é positivo, né, porque você teve aquelas intervenções muito grandes em governos passados que causaram aí prejuízos gigantes para a Petrobras, né? Eu imaginava que esse aumento de hoje não viria tão cedo, porque quando a Petrobras, semana passada, declarou que não ia importar mais combustível, a minha ideia é que a Petrobras ia manter um pouco a defasagem mais alta no mercado internacional e os importadores eles se responsabilizariam pelos 20% restantes para atender o mercado e você construiria uma espécie de um preço médio na bomba, né? Um preço médio na distribuidora que repassaria para os postos revendedores. E esse preço médio, com certeza, seria menor do que a Petrobras correr atrás da defasagem do mercado internacional. Mas, enfim,
essa história é complicada, mas se a gente hoje fosse encontrar um culpado aí pelos preços elevados de gasolina, diesel e botijão, com certeza não são os governadores do ICMS, e sim a política econômica do governo que deixou esse dólar chegar onde chegou. Agora, Adriano, eu queria te fazer uma pergunta. O governo tinha no passado o poder de intervenção em tudo. A carne subia e ia lá tabelava a carne. Dava um problema nos grãos e ia lá tabelava os grãos. A gente viu isso no regime militar, ou mesmo no governo Sarney. E pouco a pouco o governo foi perdendo essa capacidade de intervir. E sempre que interveio, governo Dilma, como você acabou de lembrar, o preço veio, mas veio de tsunami. 60 bilhões, números assim. A Petrobras virou a empresa de petróleo mais endividada do mundo, meio trilhão, e quem paga essa conta são os mais pobres. Então não adianta nada tentar resolver na mão grande e depois a gente ficar pagando essa conta. Esse fundo de estabilização pode diminuir a volatilidade dos preços, mas não tem poder de conter os aumentos. Não há meios de conter os aumentos. Ou seja, eu queria que você dissesse para quem nos escuta, existe algum mecanismo de contenção de aumento do preço do petróleo, sem populismo, pela mão do mercado, que não passe por uma equalização da relação dólar-real? Existe essa possibilidade? Porque se não existir essa possibilidade, esquece, com o dólar a 4,40, e a Juliana já falou disso aqui, 4,20, dólar de equilíbrio de um país estável que está fazendo suas reformas, a gente não ia estar discutindo isso agora. Existe alternativa sem populismo que não passe por baixar o poder extraordinário que o dólar tem hoje sobre o real? Olha, eu acho que a única alternativa que a gente tem, baixar preço, eu não conheço nenhuma alternativa. A alternativa é você tentar reduzir volatilidade. E reduzir volatilidade, você pode usar o fundo de equalização ou pode usar aquela CID que você foi criada para isso, mas nunca foi utilizada. Lá atrás, inclusive, Eduardo, no governo militares, você tinha a tal da conta petróleo, que também você fixava um petróleo a um nível de preço X e você fazia uma conta de ir corrigindo isso ao longo de 6 meses, ao longo de um ano. Também era um subsídio, mas era um subsídio explícito, né? Eu acho que o que dá para fazer é a gente ter no Brasil algum mecanismo de redução de volatilidade. Mas com o câmbio nesse nível que a gente está hoje, realmente eu não vejo nenhuma solução sem ser populista da gente reduzir preço de combustível no Brasil. Bom, eu queria agradecer ao Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, professor da Fundação Dom Cabral, especialista em óleo e gás. E, Juliana, queria te agradecer também. E amanhã eu te vejo. Vou te ver hoje no Jornal da Band, Juliana? Não, hoje não vou estar lá. Mas com o Adriano então eu perturbo há 20 anos a todo dia. Eu perturbo vocês sempre. Então, qualquer mídia que seja, aqui no rádio, na internet, Adriano. Importa é a gente estar perturbando, né? Aí perturbar o Adriano. Mas é bom, né? Porque ele traz essas respostas esclarecedoras. Obrigado, Adriano. Obrigado, Juliana. Beijo, amanhã obrigado, a gente volta Adriano. a conversar. Obrigado, valeu. Né? Obrigado a vocês. Uma boa semana. Obrigada, até a próxima.